Eles são os senhores da eternidade, mestres da noite e donos de uma sede insaciável. Esses são os vampiros. Sua mitologia atravessa os séculos e hoje começaremos um especial em que irei trazer alguns episódios sobre essas criaturas tão fascinantes que ao longo dos séculos vêm cativando os seres humanos. Os vampiros estão há milhares de anos em diversas culturas da humanidade. Em uma época em que a medicina não existia para diagnosticar doenças, os povos antigos davam as causas das doenças aos espíritos maléficos. Entre esses espíritos ou seres estavam os supostos vampiros. Os relatos mais antigos de um ser que se alimentava de sangue ou energia humana data da época dos Sumérios, onde os mesmos relatam uma espécie de criatura que se alimentava do sangue dos vivos, ou um tipo de espírito, que logicamente não se tem muitos detalhes sobre tal criatura, e por esse motivo não podemos dizer de certeza se essa criatura tinha alguma semelhança com o vampiro mitológico que conhecemos. Ickmo é um dos primeiros e mais antigos mitos sobre vampiros conhecidos pelos homens. Datado de 2000 a 3000 a.C., os assírios da Mesopotâmia acreditavam que os Ickmos ou Idmos vieram a existir quando as pessoas morriam de forma prematura. Estas almas infelizes tiveram a sua entrada recusada no submundo, e isso os levou a se tornarem violentos e mal-humorados. Daí o porquê desse nome Ickmos, que significa aquele que foi arrebatado. Uma vez que não podem descansar, esses espíritos vingativos retornam para sugar a energia dos vivos. No Antigo Egito, também se falava de espíritos que drenavam as forças dos humanos, ou até mesmo o sangue dos vivos. Além disso, alguns acreditam que a deusa Sekhmet era também uma deusa de traços vampíricos, já que em sua lenda diz que ela foi criada pelo deus Ra para castigar a raça humana. Gerada da ira de Ra, Sekhmet veio à Terra e por dias massacrou a raça humana e bebeu o sangue dos humanos. Vendo o tamanho da destruição e fúria de Sekhmet, os sacerdotes então pediram misericórdia em nome da raça humana para Ra, que então pediu que seus sacerdotes enchessem barris com o vinho mais vermelho que encontrassem. Quando Sekhmet voltou para continuar destruindo e bebendo o sangue dos vivos, ela, ao encontrar o barril com os vinhos, os bebeu pensando que era sangue humano, e então ela acalmou a sua fúria e não fez mais mal aos humanos. Alguns acreditam que os rituais de Sekhmet envolviam sacrifícios humanos e que os sacerdotes de Sekhmet praticavam também rituais de drenagem energética. Na Índia, também encontramos esses tipos de traços vampíricos. A Índia é um dos locais que, juntamente com o Egito e a China, tem elementos para esclarecer o fenômeno dos vampiros. Asuras, Rakshasas e mais uma infinidade de seres vampíricos fazem parte da mitologia indiana, sem falar em várias divindades que têm facetas vampíricas evidentes. Como a deusa Kali e seu marido Shiva, os Rakshasas habitavam locais de cremação, onde os inúmeros cadáveres eram cremados. Estavam sempre prontos a atrapalhar a concepção espiritual dos ascetas. Datam da era Védica. Seu líder é Ravana, de dentes pontiagudos e olhos sinistros,
Inimigo de Rama, eles portam unhas longas e venenosas. Sua aparência é feroz. Sua cor é o azul escuro, mas podem ser verdes ou amarelos. Os Rakshasas são senhores de grandes tesouros, guardiões de templos e palácios. Vagavam à noite em busca de sangue de crianças, em especial dos recém-nascidos. Também gestantes faziam parte de suas principais vítimas. Eles se faziam acompanhar muitas vezes por sacerdotisas que participavam de seus sangrentos banquetes, conhecidas como os Ratsus Dhianas. Além dos Rakshasas, Asuras e as Ratsus Dhianas, havia os Pichasas. Eles se alimentavam dos restos das cremações e transmitiam inúmeras doenças e calamidades. Outra classe de vampiros era dos Bihutas, os espectros dos mortos. Os candidatos principais a se tornarem Bihutas eram os que padeciam por morte antinatural, suicídio ou execução. Eram loucos, portadores de alguma moléstia ou deformação. Transformavam-se após a sua morte em mortos-vivos. Em certas localidades da Índia, aqueles que morrem de maneira semelhante às descritas são sepultados ao invés de cremados. De forma alguma, isso se restringia à Índia, já que em praticamente todo o mundo, pessoas que sofrem de morte violenta ou tiveram má índole são fortes candidatos a se tornarem vampiros. As lendas sobre vampiros se originaram no Oriente e viajaram para o Ocidente através da Rota da Seda para o Mediterrâneo. De lá, elas se espalharam por terras eslavas e pelas montanhas do Carpatos. Os eslavos têm as lendas mais ricas sobre vampiros. Elas estavam originalmente mais associadas aos iranianos, e a partir do século VIII é que se espalha por terras eslavas, quase na mesma época em que essas histórias começaram a se difundir. Iniciou-se o processo de cristianização da região, e as lendas de vampiros sobreviveram como mitos, muitas vezes associados ao cristianismo. Mais tarde, os ciganos migraram para o oeste, pelo norte da Índia, e seus mitos dos vampiros da Índia se confundiram com os mitos dos eslavos. Os ciganos chegaram na Transilvânia pouco tempo depois de Vlad Drácula nascer em 1431. O vampiro aqui era um fantasma de pessoa morta, que na maioria dos casos fora uma bruxa, um mago ou um suicida. E foi a partir daí que o vampiro começa a se tornar a forma mais humana e a ter as referências dos vampiros que conhecemos. Vampiros eram criaturas temidas porque matavam pessoas ao mesmo tempo em que se pareciam com elas. A única diferença era que elas não possuíam sombra, nem refletiam em espelhos. Além disso, podiam mudar a sua forma para de um morcego, o que os tornava difícil de capturar, e eram bastante perigosos. Durante a luz do dia, dormiam em seus caixões, para à noite beber o sangue dos humanos, já que o raio do sol era letal para eles. O método mais comum era pela noite, voar por uma janela na forma de morcego e morder a vítima no pescoço, de forma que seu sangue fosse totalmente sugado. Os vampiros não podiam entrar numa casa se não fossem convidados, mas uma vez que eram convidados, poderiam retornar quando bem entendesse. Os vampiros eslavos não eram perigosos, somente porque matavam as pessoas. Muitos seres humanos também faziam isso, mas também porque suas vítimas, depois de morrerem, também se transformavam em vampiros. A característica mais temida dos vampiros era o fato deles serem praticamente imortais. Apenas alguns ritos podiam matar um vampiro, como por exemplo, transpassar seu coração com uma estaca, decapitá-lo ou queimar seu sangue. Este tipo de vampiro
Também é o mais conhecido por ter sido imortalizado na figura do mais famoso vampiro de todos os tempos, o Conde Drácula de Bram Stoker.